família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação. Engrandeça o nome do Senhor nessa manhã. Vamos cantar essa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E também, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. E o teu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus nos ama, o amor dele é incondicional, ultrapassa qualquer limite, qualquer barreira. Ele nos ama. Oh, oh, oh. Vamos do início mais uma vez. Mesmo sendo assim, sua igreja, mesmo sendo falho, Ele me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, oh, oh. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? O que seria de nós? Deus me amou tanto que entregou o seu próprio filho pra morrer em nosso lugar. Por quê? Por quê? Por quê? Diga! Deus me ama e o
dos Juízes, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Isso, então o texto diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Até aqui, vamos fazer uma oração, queridos. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos porque podemos estar na tua casa esta manhã. Obrigado, Senhor, por essa comunhão preciosa, porque quando o teu povo se junta para adorar, a tua palavra diz que o Espírito do Senhor se move, diz que a tua mão se move, diz que os céus se movem. E nós estamos hoje aqui nessa manhã congregados por tua causa, Senhor, porque queremos mais de ti, porque precisamos do Senhor. Estamos aqui hoje, Deus, porque queremos que tua palavra faça diferença em nossa vida e porque cremos no amor do Pai manifestado no Filho e lembrado a cada dia da nossa existência nessa terra pelo Espírito. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de ti, porque sem o Senhor não é possível viver, sobreviver. E nós pedimos agora que a tua palavra mais uma vez possa tocar em nosso coração, possa gerar algo novo em nossa vida e possa manifestar a tua glória no nosso coração, Senhor. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto do final da vida de Josué, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, que substituiu Moisés. E esse texto talvez você não tenha entendido muito bem ele, mas na verdade ele é muito sério, muito importante, muito desafiador para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei se você prestou atenção, mas o texto que nós lemos diz que nos dias de Josué, enquanto ele esteve vivo, o povo de Deus buscou ao Senhor, serviu ao Senhor, esteve diante de Deus e buscou a Deus. Depois que Josué está morrendo, e que ele morre aos 120 anos, aos 110 anos, como nós lemos, 120 foi Moisés. A Bíblia diz que a outra geração, daqueles que também tinham visto algumas coisas de Deus em Israel, eles continuam servindo a Deus mais ou menos. Mais ou menos. E aí a Bíblia diz que depois que Josué morre, se levanta outra geração, a terceira. E esta terceira geração não conhecia o Senhor, não servia a Deus, não conhecia nada dos seus feitos e nada do que Deus tinha feito. Portanto, nós estamos falando aqui de 3 períodos na vida do povo de Deus. A primeira geração com Josué, que decidiu buscar a Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus. Logo depois, uma geração dos filhos, que alguns tinham visto algumas coisas que Deus tinha feito, realizado na vida do povo, e depois vem a terceira geração que não sabia e não conhecia nada de Deus. Hoje o sermão que eu quero pregar a vocês é o sermão
das 3 cadeiras. É sobre isso que eu quero pregar hoje, o sermão das 3 cadeiras. E o sermão das 3 cadeiras é que a primeira cadeira é a cadeira de Josué. A primeira cadeira é a cadeira do homem que conhecia Deus e os seus feitos. Conheceu a Deus de perto. Na verdade, quando nós falamos de Josué, nós estamos falando de um povo, de uma geração, de uma gente que orava porque conhecia a Deus. Nós estamos falando de gente que foi testemunha ocular dos feitos de Deus. Josué faz parte de uma geração, de um povo que viu Moisés chegar no Egito e dizer: Deus mandou uma mensagem, nós vamos sair da escravidão, Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai mandar sinais, Deus vai fazer coisas no céu e na terra, e nós vamos sair disso daqui. E Josué experimentou isso. E ele sai do Egito com o povo. E Josué é a geração do povo que conhecia Deus de perto, que sabia quem era Deus, que conhecia Deus por experiência própria. Aliás, era uma geração que conhecia Deus de primeira mão. E quando olhamos para Josué, tem algo interessante na vida dele, porque ele era o homem que andava atrás de Moisés, o tempo todo e todo o tempo. E a Bíblia diz que Moisés subia no monte, e Deus falava com ele, e ele via e percebia toda aquela manifestação de Deus na vida de Moisés, aquele negócio de Deus falando com o homem, de Deus se relacionando com o homem. E a palavra de Deus diz que Josué não se contentou em apenas ver Deus falando com Moisés e Moisés passando o recado para o povo, que Josué quis também conhecer a Deus de perto. Então o texto bíblico diz que Moisés descia do monte e Josué ficava no monte. O texto bíblico diz que Moisés descia e ia passar mensagem para o povo, e Josué se demorava na presença de Deus. Então a primeira cadeira que eu estou colocando aqui é a cadeira da geração de Josué, das pessoas que conheciam a Deus de verdade, de perto, de primeira mão, por experiência própria, que viram Deus fazer sinais, maravilhas, mudanças em sua própria vida, que experimentaram a intervenção, a mão de Deus, o agir de Deus, que conheceram Deus de perto, e não apenas por aquilo que os outros falavam, contavam, mas Moisés, Josué e todo esse povo que buscava Deus com Josué, conhecia a Deus bem de perto, bem de perto. Na verdade, todos eles ficavam na expectativa de Moisés entrar na tenda, Deus falar com ele sair da tenda e o rosto dele brilhar, e a presença de Deus se manifestar, e as mensagens de Deus virem ao povo. Josué é do povo que viu o mar vermelho se abrir. Não é que ouviu que o mar vermelho se abriu, é que viu o mar vermelho se abrir, que passou pelo mar vermelho. Josué do povo que viu a água brotar da rocha no deserto. Josué pertence ao povo daqueles que viram, que comeram do maná que desceu do céu, a provisão, a comida, a bênção que Deus mandou. Josué pertence a um grupo, a uma geração, um grupo de pessoas que experimentou a presença de Deus, viu a glória de Deus, viveu isso no seu dia a dia, viveu isso a cada manhã, a cada anoitecer. Eles viviam a presença de Deus, eles tinham uma experiência de primeira mão, de verdade com Deus. Aí a Bíblia, nesse texto que nós lemos, diz que chega a segunda geração depois de Josué. A segunda geração depois de Josué já é uma geração diferente. A segunda cadeira é a geração após Josué. E já é completamente diferente. É uma geração que vivia da fé dos seus pais.
sabiam que Josué, o que Moisés, o que Deus tinha feito na vida deles, e até pediam oração para eles. É a geração que não sabia muito quem era, que não conhecia Deus por experiência própria. É a geração que nós chamamos do meio a meio. É a geração que é marcada pela vida dupla. A vida dupla é aquela que de vez em quando está com Deus, mas de vez em quando também não está com Deus. De vez em quando está seguindo a Deus, um domingo aqui, outro acolá, ou aos domingos ele segue a Deus, mas fora disso há uma frieza espiritual. E essa geração, a segunda geração, a marca em Israel delas era dos que ouviram o que Deus tinha feito, sabiam que os pais deles eram pessoas de Deus, os filhos de Josué, os filhos de Moisés. Essa segunda geração sabia o que Deus tinha feito. Alguns até viram, mas a maioria sabiam, ouviram, e quando as coisas apertavam, eles iam para o papai pedir oração. E quando as coisas apertavam, eles sabiam que a mamãe era de oração, conhecia Deus, era crente, era firme com Deus, então eles correm para pedir oração para a mamãe, porque eles sabem que a mamãe é mulher de Deus, eles sabem que o papai é homem de Deus, que conheceu a Deus, que experimentou a Deus, que andou com Deus, que viveu com Deus. Então o calo aperta, as coisas não vão bem, aí eles vão pedir oração para a mamãe e o papai. Essa é a segunda geração de Josué. E aí esse texto diz também que apareceu, se levantou a terceira geração. A terceira geração de Josué, representada nessa terceira cadeira, é a geração vazia. É a geração de gente com perguntas sem respostas. É a geração de gente crítica e completamente desviada de Deus. É a geração que não sabe nada de Deus. É a geração que o texto que nós lemos, o último versículo diz: se levantou uma última geração, a terceira de Josué, que não conhecia Deus, não conhecia os seus feitos, não se lembrava do Senhor, não se lembrava de nada que Deus tinha feito. Era gente completamente desviada. Era gente completamente fora de Deus, era gente que nem lembrava de Deus, era gente que escolheu viver independente, autônomo, por si só, levando sua vida. Eram os netos do Josué, os netos do Moisés, os netos dos 70 homens que Deus levantou com tamanho unção, com tamanho poder para ajudar Moisés. Eram os netos dessa gente, mas esses netos não lembravam de Deus, não sabiam nada de Deus, não conheciam nada de Deus, e eles estavam marcados por uma geração completamente vazia de Deus. Completamente vazia. Sem nada de Deus, sem conhecer nada de Deus, sem ter nenhum relacionamento, nenhum compromisso com Deus. Hoje eu quero falar para vocês dessas três cadeiras. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão, por favor. Você já imaginou o seu filho ateu? Você já imaginou o seu filho ou o seu neto virando satanista? Você pode imaginar a sua descendência completamente desviada de Deus? Sem conhecer nada de Deus? Você já imaginou ter netos que vão viver como se Deus não existisse? Para si mesmo e para o mundo? Você já imaginou ter filhos que não vão escolher servir a Deus como você? Que vão querer seguir e trilhar os seus próprios caminhos? Quem sabe para a Umbanda? Quem sabe para qualquer caminho que seja o que você não escolheu? Você já parou para pensar nisso? Porque
os nossos filhos e os nossos netos vão fazer as suas próprias escolhas. E hoje o que eu quero pregar para você hoje é que esta cadeira aqui é a de Josué. Esta é a segunda geração. Esta é a terceira geração. Esta aqui é de gente que teve uma experiência genuína, firme com Deus. De gente que conheceu o próprio Deus. De gente que experimentou o próprio Deus. Não do que ouviram, mas do que viram, do que viveram em suas próprias vidas. Esta geração aqui já é a geração do mais ou menos. É a geração do meio a meio. Da vida dupla. Do crente por conveniência. Do ser cristão quando me agrada, do buscar a Deus só quando eu preciso. E essa é a geração dos completamente desviados, geração sem resposta, sem vida, sem profundidade, gente vazia de Deus, gente vazia de amor, gente vazia de comprometimento. Eu quero usar hoje 2 exemplos do Antigo Testamento para mostrar isso para vocês. Eu vou usar 2 famílias de exemplo hoje. A primeira família é a família de Abraão. E eu faço uma pergunta para você. Em qual cadeira dessas 3 você acha que Abraão sentou? Em qual cadeira dessas 3 vocês acham que Abraão sentou? Nesta, nessa ou nessa? Nessa aqui? Abraão sentou nessa cadeira, sim ou não? Sim, ele é o pai da fé, diz a Bíblia. Ele foi aquele que respondeu ao primeiro, talvez, chamado de grande fé na Bíblia. Por isso que o Novo Testamento chega a nos dizer que Abraão, que sentou nessa cadeira aqui, sem ele, sem a história dele e de sua esposa, nós não estaríamos aqui, porque não saberíamos nada sobre fé. Ele é o primeiro a quem a Bíblia diz que creu no invisível, que creu que ainda que as coisas não existissem, Deus poderia criar. Abraão, o homem que sentou nessa cadeira, aqui é aquele homem que teve uma experiência real com Deus, que ouviu Deus dizer, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar, eu tenho um plano novo para você, uma vida nova para você, e ele sem pestanejar, sem duvidar, sem ver, sem enxergar, ele sai porque conhecia o Deus que tinha. E isso é fé. Eu tenho dito isso algumas vezes. Fé está totalmente mostrada na vida de Abraão. Porque tem gente que quer ter fé, mas quer receber todos os relatórios dos céus. Quer receber todas as informações de Deus. Quer anjo, quer profeta, quer todo mundo dando informação. Vai acontecer isso, segunda-feira é aquilo, domingo que vem é aquilo. E fé, querido, é o que Abraão viveu. Sai da tua terra, Abraão, vai para onde eu vou te mostrar. Senhor, onde é que é? Não sei, só me segue. Lá vai estar frio. Levo roupa de frio, de calor. Como é que vai ser? Só me segue. Senhor, como é que vai ser lá? Onde a gente vai morar? É casa? É no meio do mato? Abraão, só me segue. Como é que vai ser, Senhor? Nós vamos de avião, nós vamos de camelo, nós vamos de carro. Abraão, só me segue. A geração de Abraão, a vida de Abraão está na cadeira daqueles que experimentaram Deus de primeira mão. É a geração do primeiro Deus e eu depois. Abraão, Josué, pertencem à geração do primeiro Deus, guarde isso, e eu depois. Primeiro Deus, Deus falou, eu vou. Deus está mandando, eu faço. Por isso que eu chamo essa cadeira hoje aqui, da cadeira do compromisso. Como é o nome dessa cadeira? Cadeira do compromisso, essa aqui hoje. A cadeira em que sentou Abraão, em que sentou Josué, é a cadeira do compromisso. De gente que tinha um compromisso com Deus. Primeiro Deus, eu depois. Primeiro Deus, minhas coisas depois. Primeiro Deus na minha vida, eu experimentando Deus, orando, falando, tendo um relacionamento, não vivendo com Ele de vez em quando, não tendo com Ele algumas experiências distantes, não conhecendo Ele de ouvir falar, porque alguém me contou, não porque eu conhecia. É a cadeira do compromisso.
Abraão teve um filho, teve 2, mas o filho da promessa se chamava como? Isaque. Isaque se sentou em qual cadeira? Em qual cadeira dessas aqui Isaque sentou-se? Nessa aqui. Isaque era filho de Abraão. Isaque tinha ouvido que o seu pai, vivido, que o seu pai subiu com ele no monte, porque Deus tinha pedido o seu único filho, e o pai ia entregar o seu único filho, e ele viu o Deus provedor, e ele viu o Senhor na vida dele, e ele viu o que Deus fez na vida de seu pai, e ele é fruto de uma gravidez na velhice, na esterilidade, na impossibilidade. Ele sabia disso, mas Isaque senta na cadeira do meio. O que a Bíblia fala da vida de Isaque? Quase nada. Na verdade, Isaque foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. A vida de Isaque é uma vida de passagem. Você olha para a Bíblia, você não vê nada, a história dele é nula, porque é a cadeira da vida dupla, é a cadeira do crente nominal, é a cadeira que eu chamo de café com leite. Essa cadeira chama como? Essa cadeira é como? Você lembra quando você era criança da brincadeira café com leite? Quando falava, ele é café com leite. Então não sabe de nada que está acontecendo, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe como que é a brincadeira. É a cadeira do café com leite essa aqui. Não sabe nada. É a cadeira que sentou Isaque. De vez em quando Deus, afundar os meus poços, eu preciso de Deus. Cadê o Deus do papai? Eu vou pedir para o papai orar. Eu vou lá buscar o papai, eu não vou buscar Deus, eu vou buscar o papai. Cadê o pai Abraão? Cadê o pai da fé? Cadê o Senhor da minha vida? Cadê o meu pai que teve tantas experiências com Deus? É da vida dupla, da vida com Deus de vez em quando, do evangelho de conveniência, apenas no domingo, na segunda é outra coisa, na terça é outra coisa, no domingo ele é crente, fora do domingo ele não é mais crente. A cadeira do compromisso senta gente que vive como primeiro Deus, depois eu. A segunda cadeira é a cadeira do café com leite. Quem senta aqui é a geração do primeiro eu, depois Deus. Na cadeira do compromisso é primeiro Deus, depois eu. A do café com leite é primeiro eu, depois Deus. Mas tem uma terceira cadeira. E a terceira cadeira, eu vou usá-la para falar da terceira geração de Abraão. Abraão teve um filho, se chamou Isaque. Isaque teve filhos. E um deles se chamou Jacó. E Jacó sentou nessa cadeira aqui, ó, por longos e muitos anos de sua vida. Sentou nessa cadeira que eu a chamo de cadeira da crise. Essa é a cadeira da crise. Essa aqui é a cadeira do café com leite. E essa é a cadeira da crise. 3 Cs. Compromisso, café com leite, crise. A terceira cadeira é a cadeira da crise. É a terceira geração de Josué que se levanta e ninguém conhece a Deus. A terceira cadeira na história da família de Abraão é a cadeira da crise. É a cadeira do Jacó. A cadeira do Jacó é o homem cujo nome já dizia o que ele ia ser na vida. Que o nome de Jacó significava suplantador. Traduzindo em meados para os nossos dias, a história e a vida de Jacó e o seu nome significavam que ele era um pilantra. Para resumir bem para os nossos dias, Jacó era um pilantra. Enganava todos, inclusive seu irmão, inclusive a si mesmo. Mas viveu como se Deus não existisse. Viveu como Deus de seu pai, principalmente do seu avô, não fosse ninguém.
sai perambulando pela vida, olha só para si mesmo, é só os seus próprios interesses, é só a sua vida que manda, é só o que ele pode ganhar que manda, é só o que ele pode conquistar, e se preciso for, precisa pisotear alguém, enganar alguém, mentir para alguém, fingir com alguém, não tem problema, ele faz. Deus não pertence à vida, à história de Jacó, por muitos anos, mais de 20, porque ele fica com uma aliança com sua mãe, trai o seu irmão, trai o seu pai, sai fugido, fica 20 anos fugido, e é a marca da cadeira da crise. Compromisso, café com leite e crise. Abraão, Isaque e Jacó. Essa aqui é a cadeira. Deus primeiro, eu depois. Eu primeiro, Deus depois. A cadeira da crise é eu, somente eu. Alguma coisa parece com os dias que vivemos? Se parece com alguma coisa que nós estamos vivendo hoje? Compromisso, café com leite, crise. A terceira cadeira é a cadeira da crise, do desvio total. Jacó se desvia totalmente de Deus, irmãos. Vai viver uma vida completamente nula até ter um encontro em Gênesis 32, uma luta com Deus, não porque ele queria, mas porque Deus foi lutar com ele. Não foi ele que foi lutar com Deus, Deus é que foi atrás dele, não foi ele que foi atrás de Deus. É o amor de Deus que cantamos aqui hoje, que vai, que vem atrás de nós, apesar de muitas vezes nós sentarmos na cadeira da crise e vivermos como se não conhecêssemos a Deus, como se Deus não tivesse parte na história da nossa vida, como se Deus fosse uma força qualquer no universo, que não tem nada a ver comigo, e eu que não tenho nada a ver com Ele, e eu só vivo para eu. Essa é a história de Abraão, o pai da fé. Quero contar uma outra história a vocês. O segundo exemplo bíblico que eu quero dar é o exemplo de Davi. Davi sentou em qual cadeira? Qual cadeira Davi sentou, irmãos? Na primeira. É a cadeira do... Me ajudem, por favor. A cadeira do compromisso. Davi sentou na cadeira do compromisso. Foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não sentou na cadeira do compromisso porque era perfeito. Porque foi adúltero, assassino. Sentou na cadeira do compromisso, porque quando Deus usa o profeta, e o profeta mete o dedo na cara dele e diz: Davi, você vai morrer porque não se arrepende do pecado, porque não volta para Deus. Ele sai daquele lugar, muda de vida, troca a vida, volta para Deus, se arrepende, conserta, vai para o caminho de Deus, busca Deus, e é aquele que restaura a adoração, aquele que anda perto de Deus, aquele que procura viver de acordo com Deus, se converte, se transforma e senta na cadeira do compromisso. Na cadeira do primeiro Deus, depois eu. Davi sentou nessa cadeira do primeiro Deus e depois eu. Mas Davi teve muitos filhos, sim ou não? A gente lê a história bíblica e ele teve muitos filhos. Mas talvez o mais célebre dos seus filhos, e o que construiu o templo, e o que foi rei em seu lugar, foi Salomão. Sentou aonde Salomão? Na cadeira do café com leite. O pai de Salomão restaurou a adoração. Olha que coisa maluca. O pai de Salomão restaura tudo que se entendia de adoração na época. É o homem segundo o coração de Deus. Salomão começa bem. Quando é colocado como rei, pede sabedoria a Deus, e Deus lhe dá sabedoria. E ele se torna o homem mais poderoso da terra, mais rico da terra. Ninguém se comparava com Salomão. Só que a Bíblia diz que ele era café com leite.
E o café com leite é aquele que às vezes começa bem e depois se estabana todo na vida. Aí Salomão senta na cadeira do primeiro eu e depois Deus. E Salomão senta nessa cadeira, irmãos, com gosto. Não senta pouco não. Ele é o rei que senta nessa cadeira com gosto. O crente do meio a meio, o crente do de vez em quando, o crente da adoração, às vezes, lá no templo, de vez em quando ele ia até lá. E Salomão é o responsável por enfiar Israel na idolatria outra vez. Davi tira o povo da idolatria e leva o povo para a adoração a Deus. Porque ele vivia primeiro Deus, depois eu. Salomão senta na cadeira do café com leite e volta com o povo para a idolatria. Sabe como? Deus disse que um rei em Israel não devia acumular três coisas. Nenhum rei em Israel podia acumular três coisas. Primeira, dinheiro, bens. Segunda, cavalos, que representava exércitos. Terceira, mulheres. Deus disse isso aos reis de Israel: não acumule ouro, que era dinheiro, não acumule cavalos, que era exército, e não acumule mulheres. Salomão acumulou os três. Mulheres, até onde a gente sabe, as oficiais eram para mais de 1000. É o que a gente sabe, né? Que a Bíblia nos diz. E Salomão virou uma incógnita, porque nós não sabemos nem se ele foi para o céu, porque a Bíblia não nos diz isso. Ele virou uma incógnita. Sentou na cadeira do meio, acumulou todo. E sabe como ele fez voltar o povo de Israel para a idolatria de novo? De repente chegou a mulher dele, a número 189, e disse: Salomão, vou te dar uma noite maravilhosa. E tonto, que acreditou só numa noite maravilhosa, teve uma noite maravilhosa, e ela de manhã disse: Salomão, meu amor, eu amo você mais do que essas 1000 mulheres, mais do que todas essas, mas você não poderia dar um chequinho aí? Eu estou precisando reformar o altar de um Deus dos meus pais ali. É um ídolo, um Deus. Salomão: opa, com essa noite aqui, meu amorzinho, vai até um cheque, vai. Aí vem a 332. Salomão, eu sou diferente de todas, eu vou te dar a noite, meu filho. Você vai ter o sexo comigo. Salomão diz: agora tá bom. No final ela diz: Salomão, não daria, eu fiquei sabendo, porque a mulher saía daquela noite, quando ela voltava lá naquele lugar onde ficavam as mulheres de Salomão, ela voltou balançando o cheque. Olha o que o rei me deu, ó. Não deu para vocês, mas deu para mim. Olha o que o rei me deu, ó. Olha o checão que eu tô do rei aqui, ó. Aí a outra foi: não, eu quero também a 332. Salomão, depois de uma noite maravilhosa, você não poderia, que eu estou precisando, eu sei que você deu um cheque para a outra ali, a 189, agora eu estou querendo um cheque, só que eu não quero construir, eu quero fazer um negócio novo aí para o Deus tal. Não, sem problema. Aí vem a 589. Dá aquela noite para Salomão. E diz para ele: Salomão, você deu esse cheque para ela, agora comigo é diferente. Porque eu fui diferente. Eu não quero nada disso. Eu quero construir aqui no templo, aqui nesse lugar, um altar para os deuses dos meus pais. Salomão disse: sem problema. O templo que tinha sido restaurado por Davi, ele afunda na idolatria, porque ele vive na geração do primeiro eu e depois Deus. Eu e depois Deus, se der tempo. É a cadeira da vida dupla. Da vida que de vez em quando olha a harpa do meu pai. Vamos cantar um hinozinho na harpa do meu pai Davi. Deixa a harpa aqui, que ele tocava essa harpa na igreja.
É a vida dupla, é a vida do crente de vez em quando, é a cadeira do café com leite. Às vezes vão cantar um louvorzinho, outras vezes vive como se Deus não existisse. No domingo a gente levanta a mão, nos outros dias a gente está longe de Deus. É o perigo do que nós vivemos hoje, do cristianismo nominal, do ser crente nominal, do ser crente sem igreja, do ser crente sem comprometimento, do ser crente só de vez em quando na ceia. É o café com leite, irmão. Não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe como está a vida com Deus. Salomão sentou nessa cadeira aqui. Aí Salomão teve muitos filhos também, com tantas mulheres, mas vou citar um deles só. Um dos filhos de Salomão foi um homem chamado Roboão. E Roboão sentou na cadeira da crise, porque ele é identificado como o rei que dividiu a nação inteira. 10 tribos vão para um lado, 2 vão para o outro lado. Israel quer uma nação, se separa, vira um caos, guerra, cativeiro. Israel volta à mesma prisão dos 430 anos no Egito lá de trás. Volta tudo, porque o rei que assume é o rei da divisão, é o rei que senta na cadeira da crise, é o rei que nem quer saber que o pai, quem sabe, tinha pedido sabedoria para Deus, que o avô dele tinha sido grande adorador, ele não quer nem saber, ele divide, porque ele senta na cadeira do eu e eu. Eu tenho que ser o poderoso, eu tenho que ser o número 1, eu que tenho que ter, eu que tenho que conquistar, e ele divide o reino, e ele separa o povo. E o povo entra numa crise sem limites. Israel entra numa crise sem limites, a ponto de Deus deixar entrar em 2 cativeiros, onde povos estrangeiros os dominam de novo. E eles ficam aprisionados outra vez. E eles perdem casa de novo, família de novo, paz de novo, Deus de novo, entram num caos. Davi sentou na cadeira do compromisso. Salomão sentou na cadeira do café com leite. Roboão sentou na cadeira da crise, da distância de Deus, do completamente desviado de Deus. Aí se nós formos para o Novo Testamento, para não falar só de Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho de Novo Testamento. A parte de Jesus nas Escrituras. Jesus ensinou que essa cadeira aqui é do compromisso. Sabe como a Bíblia chama quem senta nessa cadeira aqui no Novo Testamento? De espiritual. Sabe como é que Jesus chama quem senta naquela cadeira ali primeira? De quente. Ele disse em Apocalipse que quem senta na cadeira do compromisso é quente. Sabe como a Bíblia chama quem senta na cadeira do café com leite no Novo Testamento? Morno. E diz que o morno é pior que o frio, que o da crise, que o frio. Porque esse aqui vive vida dupla. Evangélico. É tão bonito ser evangélico. Tão bonito dizer que é evangélico, mas ele não vive uma vida com Deus. O Novo Testamento chama isso aqui de morno. Sabe como o Novo Testamento chama isso aqui? De frio. O Novo Testamento chama quem senta aqui, sabe do que? Espiritual. Sabe como o Novo Testamento, o apóstolo Paulo chama quem senta aqui? Carnal. Sabe como que o Novo Testamento chama quem senta aqui? Natural. Espiritual, carnal e natural. É assim que o Novo Testamento chama quem senta nessas 3 cadeiras. Quem senta no primeiro Deus e depois eu é espiritual. Quem senta no aqui é carnal, porque ele é café com leite. As obras da carne estão manifestadas o dia inteiro na vida dele. Mas domingo ele vai na igreja, bater o cartão. E tem quem é natural, que é a cadeira da crise. A cadeira da crise é o natural, é o que vive como se Deus não existisse. É o homem natural. A grande questão do sucesso de uma igreja não tem nada a ver com o nome dela.
o lugar que ela está. Se está na avenida, se está no bairro, se está na favela, se está no lugar nobre. A grande questão da igreja, queridos, é quantas pessoas estão sentadas na cadeira do compromisso. É isso que faz a diferença. E o que eu pergunto a você é, hoje, em qual cadeira você está? Em qual cadeira estamos nós sentados hoje? O que eu quero dizer para você é que seus filhos e seus netos, porque eu estou falando de família aqui. Eu estou falando de descendência. Eu falei da descendência de gente aqui. Falei de pai, de filho e de avô. O que eu estou querendo dizer aqui é que os seus filhos vão tomar as suas próprias decisões. É que os seus filhos vão fazer suas próprias escolhas, os seus netos vão fazer as escolhas dele, mas uma coisa que eu tenho que me certificar é que os meus filhos não vão herdar minha frieza, minha falta de compromisso, minha vida meio a meio, que eu não posso marcá-los por uma vida de vez em quando com Deus, de vez em quando não. Como nós vamos marcar nossos filhos e nossos netos? Com uma vida dupla ou com uma vida inteira diante de Deus? Como é que eu vou ensinar os meus filhos, minhas gerações? Primeiro Deus, depois eu. Ou primeiro eu, depois Deus. Ou você está ensinando como só eu. E mais ninguém. E é por isso que nós vivemos nesse caos. Onde estamos nós sentados? Onde vão sentar nossos filhos? Onde vão sentar nossos netos? Porque nós corremos o grande risco de estarmos aqui hoje, mas os nossos filhos viverem como se Deus não existisse. Porque a escolha deles são eles que vão fazer. Meus irmãos, em qual cadeira nós estamos? Do compromisso, do café com leite, ou na da crise? Na do desvio total? O que eu acho extraordinário em Deus é que dá tempo de mudar de cadeira. É que Jacó sentou-se aqui por quase toda a sua vida. Mas há tempo, ele foi para a cadeira do compromisso. Mas há tempo, Deus chegou nele, Deus falou com ele, Deus colocou Jacó contra a parede. Deus disse: Jacó, seu avô foi o pai da fé, seu pai foi o filho da promessa. Seu pai foi aquele a quem eu entreguei toda a promessa, todo o sonho, todo o plano. O que você está fazendo da sua vida? Por que você entrou nessa vida? Jacó teve tempo de mudar de cadeira. Eu tenho tempo de mudar de cadeira. Você tem tempo de mudar de cadeira. Agora, pelo amor de Deus, nós estamos na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Não coma do pão, não beba do cálice, a não ser que você esteja sentado nessa cadeira. Em nome de Jesus. Porque senão, meus irmãos, tudo acabou. Deus sempre nos dá a chance de mudar de cadeira. Hoje o Espírito Santo está aqui e nós podemos mudar de cadeira. Você pode sair dessa cadeira, você pode sentar na cadeira do compromisso, você pode se voltar para Deus, você pode dizer: Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida. Você pode dizer hoje: eu não quero a fé dos meus pais, eu não quero viver na barra da saia da minha mãe, eu não quero orar, só pedir oração para minha mãe, eu quero orar e Deus falar comigo. Eu não quero viver numa fé que eu não conheço, preciso, tenho que ter uma experiência real, profunda e transformadora com Deus. Deus não quer que sejamos café com leite. Aliás, ele disse que o café com leite é pior que o frio, irmão.
Porque o café com leite sabe a palavra, conhece o que Deus falou, mas ele vive essa vida dupla, ele vive o mais ou menos, ele vive a vida evangélica da conveniência. Quando me convém eu vou, quando me convém eu participo, quando me convém eu me comprometo. Qual é a cadeira que nós estamos sentados hoje? Deus foi encontrar Jacó. Deus também foi encontrar Salomão. E Deus também foi encontrar Roboão. E Deus também veio nos encontrar. E Jesus também foi encontrar as 7 igrejas da Ásia, onde ele foi e disse: saiam do café com leite, Éfeso. Crentes de Éfeso, sai dessa vidinha e volta para o compromisso. Onde ele foi para Sardes e disse: sai daí e vai para o compromisso. Deus foi ao encontro. Jesus vem ao nosso encontro, meus irmãos, nesta manhã, porque muitas vezes nós precisamos mudar de cadeira. Mudar de cadeira. Volto a repetir, Jacó mudou de cadeira. Há tempo. Judas não mudou de cadeira há tempo. Outros não mudaram de cadeira há tempo. Você pode imaginar onde é que estarão seus filhos e seus netos? Na verdade, nós não podemos. E não conseguimos. Só podemos orar para que eles tenham uma experiência genuína, transformadora com Deus. Sentem na cadeira do compromisso. E não vão mergulhar numa geração que só pensa em si mesmo, no seu umbigo, nas suas coisas, ainda que isso ou para isso eu precise sobrepujar todo mundo, pisar em todo mundo, enganar, fazer coisas ilícitas. Não importa, porque eu vivo na cadeira da crise. Onde nós estamos?